Neemias, capítulo 13. Naquele dia, eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e com água, mas contra eles contrataram Balaão para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ora, sucedeu quando eles tinham ouvido a lei, que eles se separaram de Israel e se misturaram à multidão. E diante disso, Eliasibe e o sacerdote, tendo a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias, e ele havia lhe preparado uma grande câmara onde anteriormente eles lançavam as ofertas de carne, o incenso e os vasos e os dízimos do milho, o vinho novo e o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas e aos cantores, aos porteiros e às ofertas dos sacerdotes. Em todo o tempo, porém, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, adentrei eu ao rei, e depois de certos dias obtive licença da parte do rei, e vim até Jerusalém, e entendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. Isso me angustiou muito, por isso lancei todos os utensílios da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem, limparam as câmaras, e para lá eu trouxe de volta os vasos da casa de Deus, com oferta de carne e o incenso. E eu percebi que as porções de levitas não haviam sido entregues a eles, porquanto os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido cada um para o seu campo. Então eu contendi com os governantes e disse: porque a casa de Deus está abandonada? E eu reuni a todos e coloquei-os em seus lugares. Então todo o Judá trouxe o dízimo do milho e do vinho novo e do óleo aos celeiros. E eu fiz tesouros sobre os celeiros. Selemias e sacerdote e o Zadok, o escriba, e os levitas, Pedaias e o próximo, e eles estavam Anã, o filho de Zacur, o filho de Matanias, porque se tinha achado fiéis, o seu ofício era distribuir seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e não apagues as boas obras que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para os seus ofícios. Naqueles dias eu vi em Judá alguns pisoteando lagares no Shabá e trazendo feixes que carregavam sobre os seus jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, as quais eles traziam para Jerusalém no dia de Shabá, e eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias, e vendia no Shabá para os filhos de Judá e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que maldade é esta que fazeis, profanando o dia de Shabá? Não fizeram assim os vossos pais, e não trouxe o nosso Deus esse mal sobre nós e sobre essa cidade? Todavia trazeis mais ira sobre Israel ao profanar o Shabá. E sucedeu que quando os portões de Jerusalém começaram a ficar escuros antes de Shabá, eu ordenei que os portões fossem fechados e instruí
que não fosse aberto até passar o Shabá, e alguns dos meus servos se puseram junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de Shabá. Assim, os mercadores e os vendedores de todas as mercadorias se alojavam fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Então eu testifiquei contra eles e disse-lhes: por que vos alojares próximo da muralha? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daquela hora em diante, eles não vieram mais no Shabá. E eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar e que deveriam vir e guardar os portões para santificar o dia de Shabá. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e poupa-me de acordo com a grandeza da tua misericórdia. Naqueles dias vi também os judeus que haviam se cansado com as esposas. Naqueles dias vi também os judeus que haviam se casado com as esposas de Asdob e de Amon e de Moabe. E os seus filhos falavam metade na fala de Asdob e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo. E eu contendi com eles e os amaldiçoei, e feri algum deles e arranquei-lhes os cabelos e fiz com que eles jurassem por Deus, dizendo: vós não darei às vossas filhas e os vossos filhos deles, tampouco tornareis as filhas deles para os vossos filhos, eu ou para vós mesmos. Não pecou Salomão, rei de Israel, por essas coisas? Todavia, entre muitas nações não havia rei como ele, que fosse amado pelo seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então atentaram a vós Então atentaremos a vós para fazer todo esse grande mal, para transgredir contra o nosso Deus, ao vos casardes com esposas estrangeiras. E um dos filhos de Joiada, o filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalé, o Ononitas. Por isso eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e o pacto dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eu os purifiquei de todos os estrangeiros e indiquei os guardas dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua ocupação, e para a oferta da lenha, nos tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem.